Na, na última aula eu corrigi a atividade, foi assim, que fala de múltiplos e divisores, corrigi com vocês a atividade, mostrei como era que fazia, que se lembrava, não é para a gente lembrar, né? Porque a gente, na realidade, a gente já sabe, porque foi assunto lá do sexto ano, isso, assunto do sexto ano, e vocês Qual é já... a página, Lázaro? 51. Quem tiver o livro, vai para a página 51 agora, certo? Pode, chegou o Iago. Então, assim, vamos lá? Continuando, ó, Iago está chegando por aí. Bom, vamos lá. Página 51 do livro de vocês. Está isso aqui, ó. Vamos lá. Só relembrando, pessoal, lembre-se que aqui nós estamos relembrando, como disse lá no início, quando a gente começou assim, diz assim, relembrando múltiplos divisores, essas coisas, né? Tudo isso. Então, vamos lá. Cuidando aqui, né, na sequência, né, depois que a gente viu que era múltiplo e o que era divisor de um número, aí vem aqui uma lembrança do conceito de número primo e número composto. É assim, número primo e número composto. O que é o número primo, né, pessoal? Aí diz aqui, bem claro, não tem muito o que fazer, não. Só é dizer aqui, número primo é todo número natural maior do que 1, olha, tem que ser maior do que 1, né? Que tem exatamente dois divisores distintos. O 1 e ele mesmo. Ou seja, um número que tem apenas dois divisores, nós vimos que todo número tem divisores. É assim? Nós vimos isso, todo número tem divisores. Um total X de divisores. É assim? O que tem apenas dois divisores, que tem apenas dois, é chamado de número primo. O que tem mais de dois, mais de dois é um número composto. Todo número natural maior do que um que tem mais de dois divisores. Então, presta atenção. Primo só tem dois. Dois divisores, dois. O 1 é divisível por 1 e por ele mesmo. Mais do que dois. Mais do que dois números. 3, 4, 5, mais do que dois. É um número chamado de número composto. Certo? Lembre-se, existe uma sequência de números primos que vocês têm que estar com ela na cabeça. Uma sequenciazinha pequena. Essa sequência vocês têm que aprender pelo menos os primeiros números primos. Sequência, certo, pessoal? Essa sequenciazinha é essa. Vamos lá. O primeiro número primo, pessoal, primeiro é o número 2. E, por sinal, é o único número par que também é primo. Todos os outros números pares não são primos. Somente o 2. Somente o 2 é o número par e é primo. Por quê? Porque 2 só dá para dividir por 1 e por 2. Ou seja, ele tem apenas dois divisores. O 1 e ele mesmo. Ele é primo. É o único número par que é primo. É o número 2. Lázaro, o número 4, 6, 8 são tudo pares, então não são primos. Verdade. Não são. Lázaro, todo número que não é par é primo? Não. Tem número que não é par e não é primo. Existem muitos. Certo? Números que não é par e também não é primo. Só é primo se tiver apenas dois divisores. A sequência de números primos é essa. Ó. O primeiro número primo é 2, o segundo número primo é 3, o terceiro número primo é 5, o quarto número primo é 7, e por aí vai. Aí 7. Lázaro, 9 é primo? Não. 9 não é primo. 9 dá para dividir por 1, 9 dá para dividir por 3, e 9 dá para dividir por 9. Aí quantos divisores já tem? Já tem 3. E o conceito de número primo diz que ele só pode ter 2. Só pode ter 2. Então, 9 não é. Depois do 9, depois do 7, vem o 11. Depois do 11 vem o 13. Depois do 13 vem o 17. Depois do 17 vem o 19. Depois do 19 vem o 23. Depois do 23 vem o 29. 29. Por aí vai, certo, pessoal? 29, depois de 29 vem 31, que é primo. Depois 37. Depois 41.
depois 47, se eu não estou enganado, 47, 43, né? E 43, ó, 43, depois 47, pelo menos até 50, vocês sabem que são esses, certo? Vocês têm que aprender essa sequência aqui. Por que vocês vão aprender essa sequência? Vocês precisam aprender essa sequência. Pelo menos isso aqui, esses primeiros. Pelo menos até 50. Vocês têm que aprender. Por que, Lázaro, que eu preciso aprender esses números? Porque quando você for fatorar qualquer número, certo? Qualquer número. Por exemplo, todo número que não é primo é composto, né? Com exceção do número 1. Certo? O 1 nem é primo, nem é composto. Não se encaixa em nenhum dos dois. Qualquer número que não é primo, com exceção do 1, ele é composto. Ou seja, ele tem mais do que 2 divisores, só para a gente relembrar. E todo número composto, pessoal, todo número composto aqui, todo número dessa qualidade aqui, ele pode ser escrito como uma fatoração, ou, em outras palavras, ele pode ser escrito como um produto de números primos, que é aquele negocinho que a gente aprendeu a fatorar. Né? Por exemplo, qualquer número que você tiver, ele pode ser fatorado. E ele vai ser fatorado de acordo com essa sequência aqui. Ó. Certo? Como assim, Lázaro? Por exemplo, eu pego o número, vamos supor que eu dei para vocês aqui o número, vamos dar um número qualquer aí. Por exemplo, eu dei para vocês o número 120. Aí todo mundo sabe que 120 não é primo. Por que 120 não é primo, Lázaro? Porque 120 é par. E eu disse que o único número par que existe aqui é o número 2, que é primo. Os outros todos não são primos, não. 120 não é par, porque todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, termina aí. O último algarismo, termina aqui. O último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, é par. O último algarismo aqui, ó. O último aqui, ó. Esse rapaz aqui, ele é par, porque ele terminou em 0. Não é assim? Terminou em 0, então ele é par. Então, vamos olhar. O que eu vou fazer aqui? Vou fatorar. Todo número que não é primo é composto. Mas todo número composto, ele pode ser escrito como um produto de números primos. Como a multiplicação de números primos. Aí como é que a gente faz? A gente já aprendeu isso lá desde o 6º ano, né? Pega o número, passa um traço aqui de lado e vou começar, né? Vou começar a dividir esse número por essa sequência aqui, olha. Certo? Vou para essa sequência aqui, olha. Primeiro, eu vou dividir por 2. Tentar, né? Se não desse por 2, eu vou para o próximo número primo, que é quem? Por 3. Se não der por 3, eu vou para o próximo. Se não der por o próximo, aí vai sempre indo para frente. Aqui, claro, que dá por 2. Todo mundo está vendo que aqui dá por 2. Como aqui dá por 2, eu vou dividir 120 por 2, que dá 60. Ainda dá por 2. 60 por 2 dá 30. Aí 30 dá por 2, que dá 15. Aí eu olho, 15 não dá mais por 2, que não é par, não dá mais por 2. Mas dá por 3, olha. Quando não dá mais por 2, eu vou para o próximo, olha. Por 3. Então, vamos olhar. Dá por 3, que dá 5. Aí, 5 não dá mais por 3. Aí vem para o próximo número. O próximo número que é quem, olha? 5. Aí que dá por 1. Olha, esse número fica assim. 2 elevado a 1, 2, 3. 2 ao cubo. Vezes 3 vezes 5. Olha só o que está acontecendo. Esse número, que era 120, é um número composto. Mas ele foi escrito aqui, ó, como uma multiplicação. E essa multiplicação, se você observar, ó, só tem números primos. Ó. 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo. Ou seja, todo número composto, ele pode ser escrito como uma multiplicação
ou, em outras palavras, um produto de números primos. Todo número. Certo? É por isso, pessoal, preste atenção aí. É por isso que esses números aqui, eles são chamados de primo. Por que primo? Porque primo vem de primeiro. Primeiro. Em latim, primus, com U. Aqui o nome, está aqui, está aqui, ó, primus. Aqui, ó, escrito aqui. Em latim, primus com U, primus, significa primeiros. Então, dizem que esses são os primeiros números. E a partir deles, eu posso escrever todos os outros. É verdade, né? Qualquer número que exista, ele pode ser escrito como uma multiplicação desses números aqui. Por exemplo, o número 6 é 2 vezes 3. O que não está aqui, ó, o que não tiver aqui, ó. Depois do 3 aqui vem o 4. Quem é 4? É 2 vezes 2. Está vendo? É um produto de números primos. Que é o 8. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Está vendo aí? Ó? Qualquer número que não é primo, ele pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Por isso que eles são chamados de números primos, porque dizem que eles são os primeiros números e a partir deles eu posso fazer os outros. Tá aqui, ó. A palavra primo vem do latim primus, que significa primeiro. Ou seja, a partir dos números primos é que são formados os demais números naturais. A partir dessa sequência aqui. Essa sequência tem fim, Lázaro? Não. Essa sequência ela é infinita. Ganha o prêmio de $1 milhão quem descobrir uma fórmula para mostrar os números primos, quantos números primos existem. Até hoje, desde que mundo é mundo, ninguém conseguiu isso, porque não existe, né? Claro. Então, tá aí. Então, preste atenção. Qualquer número primo, não importa qual seja ele pode ser escrito como uma multiplicação, qualquer número primo, qualquer número composto, desculpe. Qualquer número composto, ele pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Por isso que essa sequência de números primos aqui é uma sequenciazinha que vocês precisam estar com ela na cabecinha, guardadinha. Seria até bom que se vocês estivessem aí com o caderno de vocês em mãos, vocês anotassem pelo menos esses números primos aqui até 50. Os primeiros números primos, os primeiros números primos, até... Então, vocês podem, quem tiver o caderno, quiser escrever essa sequenciazinha aqui, ó. 2, 3, 5, 11, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. São os números primos até 50. Depois de 50 não tem, não, Lázaro? Tem. E tem infinitos números primos. Mas esses aqui são os que a gente precisa aprender. Por que a gente precisa aprender eles aqui? Porque a gente vai usar eles. Isso aqui a gente sempre vai usar no nosso estudo, no nosso dia a dia. Certo? Então, pronto. Entenderam aqui que todo número primo é aquele que tem apenas 2 divisores. Todo número que tem mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Certo? Valeu? Entenderam isso aí? É fácil, né? Isso aí é uma coisa que é simples, né? Para a gente entender. Então, isso a gente já sabia, né? Até a gente já sabia, já tinha estudado lá no 6º ano, mas estamos revisando um pouquinho aqui. Para mim, que alguém pediu para entrar aqui. Quem foi? Não, pediu não. Pelo menos não está mais aqui, não. Certo? Continuando aqui, depois de números primos, né, pessoal? Números primos, vem para cá. Eu queria que fosse. Ele vai. Com paciência. Ele vai. Pronto. Aqui o que eu estava dizendo, né? Ó, aquela parte que eu estava dizendo, ó, decomposição em fatores primos, né? Ó, todo número, não importa ele qual seja, né? Ó, não importa o número qual seja, ele pode ser decomposto em fatores primos, né? Ó, sempre decomposto em fatores primos, que é decompor um número em fatores primos. Tanto faz a palavra aí
tanto faz. Decompor em fatores primos, como fatorar o número, certo? É a mesma coisa. Se disser assim, fatore os números fulano de tal, aí é a mesma coisa de dizer assim, decomponha os números em fatores primos. Tanto faz, significa a mesma coisa. Decompor é transformar ele numa multiplicação de números primos. Está aqui um exemplo, né? Olha, um exemplo aqui, 60, né? Olha, o método prático, aquele método que eu ensinei para vocês, né? Olha, 60. Dá por 2 que dá 30, dá por 2 que dá 15, dá por 3 que dá 5, dá por 5 que dá 1. Está aqui 60, olha. É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Em outras palavras, é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Por que 2 ao quadrado, Lázaro? Porque eu tenho 2, né? Se tivesse 5, 2, era 2 elevado à quinta potência. Se tivesse 2, 3, era 3 ao quadrado. Lembre-se disso. Por exemplo, está aqui, ó, 36. 36 é 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Por que 36? Porque quando eu fatoro 36, ó, fatorando 36, ó, fica assim, né? Ó. Vamos fatorar 36. Fatorando aqui 36, vamos lá. Dá por 2, que dá 18. Dá por 2, que dá 9. Né? Assim. Por 2 dá 9. Dá por 3, que dá 3. E dá por 3, que dá 1. Aqui vai dar. Quantos 2 eu tenho? Eu tenho 2. Então, 2 ao quadrado. Vezes quantos 3 eu tenho? 3 ao quadrado. Vocês estão vendo que tem um erro aqui, não tem? Olha. Aqui um erro na fatoração, né? Está 3 ao cubo, né? Olha. É no livro, erro do livro. Não sei se no livro de vocês que tem em casa tem esse mesmo erro, tem? Na página 52. Sim. Pois olha, tá vendo? Consertem aí se estiver no livro. Tá vendo que tem um erro aqui no livro? Mas é normal, isso é um erro às vezes que vai passando. Tem todo livro você encontra alguns erros, algumas coisinhas erradas. É uma coisinha assim. É simples, né? Aí não é um 3 aí em cima, é um 2. Por que, Lázaro? Que é um 2? Porque aqui é o total de coisas que eu tenho. Quantos 2 eu tenho? Aí, 2. Quantos 3 eu tenho? Aí, 2. Né? Lembre-se dessas coisinhas assim. Isso a gente aprendeu lá atrás. Vocês sabem fatorar qualquer número, não sabem agora? Eu tenho certeza que vocês já sabem fatorar. Aqui outras fatorações, né? Por exemplo, olha, 90 fatorado, tem fatorações aqui de todo jeito, né? Olha, 90 fatorado, 90 dá por 2 que dá 45, dá por 3 que dá 15, dá por 3 que dá 5, dá por 5 que dá 1. Então, 90 fatorado fica assim, ó. Como é que fica? 90 fatorado. 90 fatorado fica 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Por que 3 ao quadrado, Lázaro? Porque aqui eu tenho 2, 3. Ó, 2, 3. Então, fica 3 ao quadrado. 175, ó, não dá por 2, não dá por 3, vai dar por 5. Ó. Então, prestem atenção numa coisa. É uma coisa importante que vocês têm que fazer, porque tem uns alunos, já tem umas pessoas que faz assim, olha para o número, aí vem aqui, diz assim, olha, 90 dá para dividir por 3, então eu vou dividir logo por 3. Olha, vocês não podem dividir logo por um número lá da frente, não. E depois, por exemplo, divide por 3, depois vai dar por 2. Não. Prestem atenção numa coisa. Quando forem fatorar um número, ou decompor ele em fatores primos, vocês têm que ter cuidado. Primeiro, eu vou tentar dividir por 2. É a sequência. Não tem a sequência de números primos? É pela sequência. Primeiro eu vou tentar por 2. Se não der por 2, é que eu vou por 3. Se não der por 3, é que eu vou por 5. Se não der por 5, é que eu vou por 7. Olha, enquanto der por um número, pelo primeiro número, por 2. Por exemplo, aqui deu por 2. 90 dá por 2. Ah, Lázaro, mas 90 dava por 3. Eu não vou dividir logo por 3. Não façam isso, porque fica errado. Primeiro eu tenho que dividir pelo número que está. Enquanto der por 2, eu vou dividir por 2. Quando não der mais, é que eu vou para o 3. Enquanto der... E vou por 3. Enquanto der por 3, eu vou dividindo por 3. Quando não der mais para dividir por 3, aí eu vou para o próximo número. Entenderam aí como é importante isso? Importantíssimo. Outra coisa, olha, por exemplo, aqui, ó, 175. Ó, não deu
por 2, não deu. Aí não deu por 3. Já deu por quem? Por 5. Pronto, dividir por 5. Aí eu vou continuar dividindo por 5 enquanto der. Quando não der mais, é que eu vou dividir pelo próximo. Como, por exemplo, olha, deu 175, deu por 5, que deu 35. 35 deu por 5, que deu 7. Ó, ainda deu por 5, né? Aí 7, claro. 7 só dá por 7, que 7 é primo. E deu 1. Então, como é que fica? Olha, 5 ao quadrado vezes 7. Por que 5 ao quadrado, Lázaro? Porque tem 2 5. Aí, pessoal, se por acaso viesse uma questão, por exemplo, colocasse esse número aqui, assim, por exemplo, que número é esse aqui, ó? Por exemplo, que número é esse? Aí vocês não sabem que número é esse. Ó, a Nara tinha saído. Que número é esse aqui? Eu não sei que número é esse. Vocês sabem que número é? Mas, olha, ele é a forma fatorada de algum número. É a forma fatorada de algum número. Então, eu posso escrever esse número. Aqui na forma fatorada de um número, que número é esse? Não sei. Não sei mesmo. Mas eu posso voltar ele a ser o número para saber quem é. Como é que eu faço para saber que número é esse? Vou desenvolver isso aqui, ó. Por exemplo, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Quem é que está falando aqui? Falando? É a Nara, dizendo que a internet caiu. É normal, Nara. Cair a internet é normal. Pronto. Pega aqui. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Vezes 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Vezes 5 ao quadrado é 5 vezes 5. É só agora multiplicar agora, olha. Fazendo a multiplicação. Vou facilitar aqui de lá para cá. Lázaro, tem que ser nessa sequência, se for bom. Se não for, não, se for melhor você multiplicar de trás para frente, não tem problema não, porque nós estamos falando de multiplicação, e multiplicação diz o seguinte, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz multiplicar daqui para lá, como de lá para cá. Então, vamos lá. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 3 dá 75, né? 75 vezes 3, vamos fazer a continha? 75 vezes 3 dá quanto? 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, vou botar aqui. Alguém, Mateus aqui. Pronto. Vamos lá. 3 vezes 5, 15, vai 1, isso é um 7. 3 vezes 7, 21, com 1, 22. Aí 225. Pronto. Olha, 5 vezes 5, 25, vezes 3 dá 75, vezes 3, 225. Vezes 2. 225 vezes 2. Dá 4, vezes 2. Mas dá 450, né? Dá 2 vezes 5, 10. 2, vai 1. 2 vezes 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. E 2 vezes 2, 4. Dá 450. Aí vezes 2. Vezes 2. Que dá 0, 5 e 5, menino. 0. 2 vezes 5, 10. Vem 1 para cá. 2 vezes 4, 8. E 1, 9. Pronto. Esse número aqui, ele corresponde a quem? A 9, certo? Então, se eu tiver um número assim, eu tenho ele na forma fatorada. Eu posso voltar a ser o número. De que maneira? Multiplicando. É só fazer as multiplicações que está pedindo. Não esqueça, nós estamos trabalhando com isso aqui, ó, quando o número está fatorado, é potência aqui, ó. Potência, tá aqui, uma potência. Por exemplo, isso aqui, se eu for voltar para ser 90, vai ficar 2 vezes 3, vezes 3, vezes 5. Se você fizer a multiplicação, é 5 vezes 3, 15, é assim. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 2 dá 90. Bem justinho, né? Voltando, certo? Então, não esqueçam disso. O número, todo número que não é primo é composto. Todo número que é composto pode ser fatorado ou decomposto em fatores primos. É isso que vocês têm que botar na cabeça. Qualquer número que não é primo, ele é composto. Com exceção do 1. Esqueçam o 1. O 1 não está envolvido aqui nesse meio. Por que não está envolvido? Porque o 1 é um número lá que está no cantinho dele,
ele nem é primo, nem é composto. Tirando o 1, esquecendo do 1, qualquer número que não é primo é composto. Quando é que o número é primo? Ele é quando ele tem apenas dois divisores, o 1 e o próprio número. Todo número que não é primo é composto. Todo número que é composto pode ser escrito como a multiplicação de números primos. Em outras palavras, pode ser decomposto em fatores primos. Como é que faz isso? Começo a dividir o número pela sequência de números primos, aquela sequência que eu coloquei para vocês. Primeiro, eu vou tentar dividir por 2. Se não der para dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é 3. Se não der por 3, eu vou para o próximo número primo, que é 5. Se não der por 5, eu vou para o próximo número primo, que é 7. Se não der por... E por aí vai. Aquela sequência, vocês têm que saber ela, tá com ela na cabeça, pelo menos a sequência até os primeiros números primos até 50. Pelo menos esses números vocês têm que aprender. Pelo menos esse. Os outros não precisam não, que são muito grandes. Não tem quem aprenda, não, que são infinitos. Não tem como aprender uma coisa infinita. Como é que eu aprendo um negócio infinito? É impossível, né? Se fosse possível, alguém já tinha aprendido por aí afora, né? Ninguém aprendeu até agora. Então, prestem atenção. Todo número que não é primo é composto. E todo número que é composto pode ser escrito como um produto de números primos. Certo? Uma multiplicação de números primos. Produto, vamos se acostumando com essas palavras, né? Produto, quociente, diferença. Produto é multiplicação, quociente é divisão, diferença é subtração. Vamos se acostumando com essas palavras, que vocês vão precisar muito dessas palavras. Entenderam até aí? Tá beleza até aí? Então, todo número que não é primo pode ser escrito como um produto de números primos. Eu quero que vocês façam agora, né, para vocês, né, a atividadezinha. Então, eu quero que vocês façam a seguinte, preste atenção. Acho que eu estou com o livro do sétimo ano aqui, é? Livro do sétimo ano. Deixa eu ver aqui. Página 51. Página 51. Vamos lá. Na página 51, vou pegar aqui, mas vou dizer para vocês. Vocês vão fazer a questão 11, 12, 13, 14. Olha, vocês vão fazer da questão 11 até a questão 17. Pronto. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na página 51. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E na página 53, não, 52, 53 não. Página 52 do livro de vocês. Vocês vão fazer a questão 22, 23, 24 e 25. Eu vou botar no grupo, mas vou repetir, certo? Olha, questão de 11 a 17, da página 51, e na página 52, 22, 23, 24 e 25. Essas são as atividades que vocês vão fazer, certo? Então, pronto. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou botar lá no grupo. Inclusive, eu vou botar a foto das questões, né? Para quem não tem o livro. Tem gente que não tem o livro, né? Então, vou botar a foto das questões para quem não tem o livro. E essa foi a nossa aula de hoje. Nosso assunto é esse. Eu não vou continuar o assunto porque a gente tem que ir devagar. Porque devagar é que se aprende. A gente não pode correr. Aí não aprendeu nada, se viu de nada. A aula aqui. Não é assim? Não esqueçam, aquela sequenciazinha de números primos, vocês têm que estar com ela aqui, ó, guardadinha, ó, na cabeça. Por que, Lázaro? Porque vocês vão precisar. Vão precisar dela.
Aquela sequência que eu coloquei. Então, quem puder anotar no Lázaro. Oi. Diga. Lázaro, precisa copiar as perguntas. Rapaz, eu acho que são tão pequenas, né? As perguntas. Acho que dá para você copiar. Tá? Não é porque são pequenininhas, dá para copiar. Se fosse grande, Tá eu não ia bom. mandar copiar, não. Como são pequenininhas, pode copiar. Viu? Então, pronto. Essa foi nossa aula. Até próxima aula, se Deus quiser. Amanhã, né? Não é amanhã nossa aula, do... Amanhã a gente se encontra aqui. Amanhã aqui é a correção. Exatamente. A gente já se encontra para a gente corrigir essa atividade. Certo? Valeu? Certo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, valeu. E até a próxima aula. Não esqueçam de fazer o que eu pedi. Vão lá nos grupos lá, do grupo e coloquem lá. Quem fez a prova, coloque. Eu fiz a prova. Fulano de tal, eu fiz a prova. Certo? Não esqueçam. Agora pode colocar, viu? Valeu, um abraço, tchau. Tchau.